Olá, hoje irei apresentar o artigo intitulado Respostas projetadas dos anuros do Cerrado às mudanças climáticas são mediadas por características regionais. As mudanças climáticas já foram registradas repetidas vezes ao longo da história geológica da Terra, consequência do ciclo de resfriamento e aquecimento que ocorreram em amplas escalas de tempo. No entanto, a partir do período pré-industrial, as atividades humanas começaram a interferir no sistema climático, gerando um aumento desenfreado na emissão de gases de efeito estufa e implicando no rápido aquecimento do planeta. No último século, a temperatura média da Terra aumentou cerca de 0,6 graus Celsius e as previsões atuais sugerem um aumento de 1,5 graus Celsius até 2100. Têm sido encontradas evidências crescentes de que a biodiversidade já está sendo afetada pelo aquecimento global, levando os organismos a mudarem sua distribuição em busca de novas áreas adequadas e alterarem a sua época de reprodução devido às alterações nos ciclos de precipitação. Embora todas as espécies devam ser afetadas pelas mudanças no clima, nem todas serão afetadas igualmente. Características biológicas ou características de sua área de distribuição podem aumentar ou reduzir a sua vulnerabilidade, como, por exemplo, considerar se a espécie ocorre em hábitats florestais ou abertos, o seu tamanho corporal, o seu padrão de distribuição, considerando se a espécie é endêmica ou amplamente distribuída, as características biogeográficas de sua área de distribuição, e a altitude na qual são típicas. Tendo em vista esse contexto, nos perguntamos se os traços de história de vida e as características da área de distribuição podem ser bons preditores da resposta dos anuros do Cerrado às mudanças climáticas projetadas para 2050. Para isso, utilizamos modelos de nicho ecológico que nos permitem viajar no tempo e avaliar o efeito das mudanças climáticas na distribuição das espécies tanto no presente quanto no futuro. A nossa máquina do tempo foi o Maxent, que combina dados de ocorrência e variáveis climáticas como temperatura e precipitação para prever a distribuição potencial das espécies no presente e no futuro. Para testar o poder preditivo das características de história de vida e das características da área de distribuição, utilizamos modelos lineares generalizados. Nós descobrimos que mais de 70% das espécies que estudamos devem perder parte da sua área de distribuição no futuro em função das mudanças no clima. Também descobrimos que as características biológicas dos anuros que estudamos não são bons preditores do efeito das mudanças climáticas, mas características da área de distribuição, como elevação e ecorregião, podem explicar uma grande parte da mudança na distribuição dos anuros. Os resultados mostram que anuros que ocorrem em áreas com altitude acima de 471 metros tendem a perder mais área de distribuição. Nesse contexto, as espécies incapazes de colonizar novas áreas adequadas ou de se adaptar rapidamente às novas condições, podem permanecer isoladas em refúgios onde o clima permanece inalterado, ou então se extinguir caso não consigam se adaptar. Também descobrimos que os anuros que ocorrem na região oeste do Cerrado devem perder mais área de distribuição potencial do que as espécies que ocorrem na região leste. A perda de área pode ser explicada pela maior taxa de mudanças climáticas esperada para essa região. Da mesma forma, o risco de extinção pode ser ainda mais intenso se houver dificuldade de dispersão das espécies para novas áreas. À luz dessas perspectivas, podemos identificar pontos críticos para a conservação de anuros do Cerrado em um cenário de mudanças climáticas, levando a um melhor direcionamento dos recursos que, infelizmente, são bastante limitados. Portanto, ao usar o presente para prever o futuro, podemos agir desde já para conservar uma rica porção da biodiversidade. Obrigada pela atenção.